21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Ninguém anda sozinho. No momento mais crucial da vida de Pedro, os discípulos disseram para ele: nós vamos com você. Porque eles sabiam e reconheciam que Pedro precisava de ajuda. E eles foram. Por isso, meu querido, ore pelo seu discípulo, seu discipulador. Ore pelo líder da sua célula. Ligue para ele e pergunte como é que está. Faça uma oração por ele. Leva para ele, o pessoal agora vai gostar, leva para ele lá um pão, um bombom para ele. Os líderes estão olhando para minha cara e falam assim: continua, pastor. Eles foram entrando no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Porque tem muitas das vezes que momento de dor, momento de desespero, momento em que a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue reconhecer os milagres que estão acontecendo em volta da gente. A gente não consegue perceber que Deus está enviando pessoas para falar com a gente. Porque o nosso medo às vezes é maior. As nossas preocupações têm tomado conta do nosso relacionamento com Deus. E o texto fala que ele estava ali, eles não reconheceram Jesus. Versículo 5, ele perguntou: filhos, você tem alguma coisa para comer? Não, respondeu eles. Olha o processo da conversa. Eles não reconheceram Jesus ainda. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Aí, por causa desse milagre, caiu a ficha. O versículo 7 diz: e Pedro, a quem Jesus amava, quem é? Claro que amava a todos, mas o discípulo a quem Jesus amava, chamado discípulo amado, é João. João é inteligente, né? Escreveu isso aqui para falar: ó, era eu. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Sabe aquele momento quando a mulher chega e fala assim: Jesus ressuscitou? Pedro sai correndo. Acredito eu que Pedro sai correndo para poder talvez pedir perdão, ou talvez abraçar Jesus. Eu não sei qual é o motivo pelo qual Pedro saiu correndo tanto. Mas quando ele chega lá, ele não vê Jesus. Não viu o corpo. João então entra onde Jesus estava e fala assim: olha, ele estava aqui, ele saiu, porque aqui estão os panos. E agora, quando fala é Jesus, ele mergulha e vai para ir na frente de todos, porque ele quer encontrar com Jesus. Os discípulos vieram a barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as águas e um pouco de pão. Aí Jesus chama eles para comer. Primeiro Macfish da história, pão com peixe. Jesus fez ali e chamou os discípulos para comer. Sabe por que a gente vê tanto momento assim, eles estavam comendo junto, no céu vai ter banquete? Porque os judeus, eles quando entravam na casa das pessoas, não entravam pela cozinha como os brasileiros fazem. Você nem conhece a pessoa direito, o primeiro lugar que você leva é onde? Na cozinha. Tem gente que a porta da sala fica fechada e já entra pela cozinha. Para você entrar na cozinha de alguém judeu, você tinha que ter intimidade. Por isso que o texto de Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e vou fazer o quê?
cear com ele, cearei com ele e ele comigo. É relacionamento pessoal sem máscaras. E aí Jesus chama para intimidade. Vamos comer? Vamos conversar? E depois desse processo, há uma restituição no processo de Pedro. Há um recomeço na vida de Pedro. Porque se Pedro fosse lido em qualquer igreja do Brasil e do mundo, ele seria excluído da membresia. Ele seria colocado para fora. Ia dizer para Pedro, Pedro, você não serve mais para ser líder. E Deus, ele restitui a posição da liderança entre os discípulos, entre os apóstolos, para Pedro. Só que antes de fazê-lo isso, Jesus pergunta para Pedro, tu me ama? E não somente uma, mas faz isso 3 vezes. E a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite, no processo de restituição, no processo de começo ou de recomeço é, você me ama? Porque no processo que Pedro está sendo agora, Jesus não fala para ele, vai lá, beleza. Não, ele fala, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Demonstre amor me obedecendo. Demonstre amor fazendo aquilo que precisa ser feito. Demonstre amor cuidando de pessoas. Demonstre amor levando o evangelho transformador às pessoas. Então, nessa frase, ano de começo, recomeços, é o seu ano que começa hoje. É a sua história que recomeça hoje. É a sua vida junto ao Senhor que precisa ser colocado algumas coisas para ser restituído. Alguns pedidos de perdão para Deus e para pessoas precisam acontecer para que o processo aconteça na sua vida e a sua vida possa recomeçar de uma maneira onde você vai demonstrar